Então isso tudo certamente gerava nas pessoas, nos cidadãos de Filipos, certamente gerava neles um certo senso de superioridade e orgulho. Isso é a receita para encrencas. Sempre que nós lidamos com pessoas orgulhosas e que têm um senso de superioridade, nós estamos nos deparando com pessoas de difícil relacionamento. Pessoas que não é fácil nós convivermos com elas. Então parece que essa mentalidade entrou para a igreja de Filipos. Então, nós aprendemos em Filipos, no capítulo 2, o capítulo que estamos estudando, que estamos vendo agora, esse trechinho que estamos vendo agora, nós aprendemos no capítulo inteiro, escolhemos aqui o versículo 12 até o 16, mas se os irmãos olharem os versículos anteriores, verão que o apóstolo Paulo se concentra bastante no ensino da humildade. Diz, olha, vocês têm que parar de se considerar superiores uns aos outros. Vocês devem considerar os outros superiores a si mesmos. E ele ensina então, no capítulo 2, ele enuncia uma espécie de hino cristológico. Ele fala sobre, no versículo 5 em diante, até o versículo 11, ele fala sobre o autoesvaziamento de Cristo, que é um dos textos mais conhecidos da cristologia ortodoxa, da cristologia neotestamentária, destacando que Cristo se autoesvaziou. É a doutrina da kenosis de Cristo. Kenosis significa esvaziamento. Cristo se esvaziou, ou seja, ele abriu mão do desfrute da sua glória celeste. Esse é o sentido da expressão usada por Paulo, o seu esvaziamento. Ele abriu mão do desfrute da sua glória celeste e se humilhou assumindo a forma de servo. E, sendo encontrado em figura humana, ele enfrentou a morte, e não uma morte qualquer, mas a morte mais humilhante que poderia existir na época, a morte de cruz. E então o apóstolo Paulo pega essa realidade cristológica, da auto-humilhação de Cristo, do esvaziamento de Cristo, e fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Assim como Cristo tinha uma glória real, e abriu mão do desfrute dela, vocês devem abrir mão da sua glória imaginária. Ele tinha uma glória real, e abriu mão dela, por amor de vocês. Vocês talvez tenham uma glória imaginária. Talvez se imaginem pessoas gloriosas. Isso é uma mera ilusão, uma mera bobagem. Abram mão disso e considerem os outros superiores a si mesmos. Então ele ensina essas coisas, e certamente ele ensina essas coisas em Filipos, porque havia certamente na cidade esse sentimento de superioridade que dominava o ambiente social ali e cultural ali, e que certamente entrou para dentro da igreja, já que a igreja era integrada por moradores ali, por cidadãos, obviamente, daquela cidade.